Olá, meu nome é Eduardo Sebastião Ribeiro, sou professor de Matemática e Ciências já há 26 anos na rede. Estou como diretor do Colégio Estadual Unidade Polo de Ibiporã, Núcleo Regional de Londrina. Há 14 anos estou diretor nessa escola. E vou explanar agora sobre observação de sala de aula, frequência escolar e aprendizagem como pré-requisito para o PDE. Observação de sala de aula. A observação de sala de aula se baseia numa proposta de trabalho conjunta entre equipe gestora, pedagógica e professores em sala de aula, a partir das demandas que surgem no cotidiano escolar, sendo de extrema importância para a reflexão da prática pedagógica, da avaliação e do planejamento das ações que tornem o processo de ensino-aprendizado mais eficiente. A observação de sala de aula atua como um mecanismo de mão dupla no apoio e aperfeiçoamento da prática pedagógica, levando em consideração aspectos relevantes como utilização do currículo oficial e estratégias de ensino-aprendizagem, relação professor-aluno, otimização do tempo e do espaço e avaliação de aprendizagem. A observação de sala de aula caracteriza-se como um processo de interação profissional de caráter essencialmente formativo, centrado no desenvolvimento individual ou coletivo dos professores e na melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Na proposta de observação de sala de aula, deve-se considerar 3 aspectos básicos. Primeiro, assessoramento pedagógico. Diálogo prévio com o professor durante a hora-atividade sobre a observação de sala de aula, expondo os objetivos da ação e definindo com o professor data, horário, série, turma, tempo que será dedicado à observação, conhecimento do planejamento e os possíveis critérios a serem analisados, a partir das demandas do professor ou da turma. Também será definido em hora-atividade como será realizado o feedback formativo, respeitando o prazo máximo de 1 semana após a observação da sala. Segundo item, observação de sala. O gestor irá sentar-se num local estratégico, possivelmente no fundo da sala, facilitando a observação. Realizar anotações se necessário, sem haver interrupções da aula e tendo como foco de atenção os critérios previamente definidos. E o feedback formativo. Por fim, e talvez o mais importante momento onde o professor e o gestor irão conversar sobre a observação da sala de aula. O feedback formativo deverá ser realizado na hora-atividade do professor, num ambiente apropriado, onde o diálogo respeitoso deverá prevalecer. Nesse momento, o gestor deverá ressaltar os pontos positivos da aula e os de maior atenção, que poderiam ser melhorados, trazendo para a discussão possíveis fragilidades e, após análise conjunta, irá propor intervenções para a melhoria do processo pedagógico, com o compromisso de continuar ofertando o suporte necessário para o trabalho do professor. Dessa forma, o gestor deverá, junto com o professor, analisar as possibilidades de melhorias e fundamentá-las, verificando a viabilidade de sua aplicação, considerando todo o contexto da turma, e certificar-se que as considerações foram compreendidas pelo professor observado. Frequência escolar. A frequência escolar é condição essencial para garantir a aprendizagem, evitando prejuízo no desenvolvimento integral do estudante. Nossa instituição de ensino prioriza programas e ações contínuas no combate às faltas injustificadas. Como ações realizadas pela instituição, relacionamos a realização da frequência diária pelo professor através do LRCO, utilização do programa Presente na Escola, como uma importante ferramenta no processo de monitoramento diário dos alunos, gerando relatórios por turmas, estudantes com dados fidedignos no BI, que permitem consultas contínuas pela equipe gestora,
possibilitando verificação dos alunos ausentes. Reuniões de pais e responsáveis para repasse do regulamento interno, enfatizando a importância da frequência escolar e do amparo legal em caso de faltas justificadas. Controle e divulgação interna de documentos que justificam faltas e orientações aos estudantes e professores quanto à reposição de conteúdos e avaliações. Realizamos contatos via telefone e WhatsApp com o estudante e sua família, para informações sobre motivos das faltas e orientações necessárias. Envio de cartas registradas, comunicados por vizinhos, colegas, visitas domiciliares, atendimentos individualizados com a família e o estudante, faltosos, sem amparo legal para orientações e viabilização do seu retorno. Acolhimento do estudante no cotidiano, enfatizando a importância de sua frequência e a preocupação com as ausências injustificadas. Possibilitar aulas mais atraentes, contextualizadas, interdisciplinares, com utilização de metodologias ativas, recursos tecnológicos que contribuem para o protagonismo do estudante em seu processo de aprendizagem. Incentivar iniciativas como o aluno monitor, facilitador, que possam contribuir para a aprendizagem e autonomia dos estudantes. Desenvolvimento de projetos coletivos que possibilitem a integração e o acolhimento de toda a comunidade escolar. Mantemos também parceria com a rede de apoio, principalmente o Conselho Tutelar, para intervenções necessárias através do SERP. Assim, a infrequência pode ser causada por fatores internos e externos ao ambiente escolar, e ambos devem ser levados em consideração para o resgate do estudante. Assim, o acompanhamento da frequência escolar é um mecanismo essencial para que a equipe gestora conheça as suas realidades e realize as intervenções necessárias para evitar o abandono ou o fracasso escolar. Por fim, a aprendizagem. A aprendizagem escolar é um processo contínuo que envolve aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais. Aprender é o resultado da interação entre estruturas mentais e o contexto social. A educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. No ambiente escolar, a aprendizagem é um processo formal, pelo qual essas habilidades e competências são desenvolvidas. Dessa forma, zelar pela aprendizagem e desenvolvimento integral dos estudantes é o aspecto de maior relevância no processo educacional. As avaliações possuem um caráter diagnóstico, estratégico, fundamental da análise, acompanhamento, planejamento e replanejamento do trabalho pedagógico para a garantia de uma aprendizagem satisfatória. A instituição de ensino possui as avaliações internas que permitem aos professores e equipes gestoras acompanhar o desenvolvimento dos estudantes e redefinir ações para a melhoria da aprendizagem. Conforme a legislação vigente, as avaliações devem ser processuais, contínuas e utilizar instrumentos diversificados, contemplando os diferentes aspectos de aprendizagem. Também utilizamos como parâmetro de análise, reflexão e planejamento das ações as avaliações externas, especialmente a Prova Paraná e Prova Brasil. Através dos resultados apresentados pelos estudantes nessas avaliações, é possível uma análise detalhada dos descritores dos diferentes componentes curriculares em que os estudantes demonstram melhor aproveitamento ou maior fragilidade e dificuldade. E a partir dessa análise redefinir planejamentos, coletivos e individualizados, visando a superação da dificuldade, avanço na aprendizagem e desempenho escolar. As práticas pedagógicas em sala de aula devem oportunizar o protagonismo dos estudantes, a utilização de metodologias ativas que favoreçam a sua autonomia. A proposta de atividades como mão na massa se apresenta como sugestões favoráveis a esse objetivo. Para tanto, é necessário repensar e redefinir os conteúdos prioritários, as estratégias pedagógicas e o desenvolvimento de um trabalho pedagógico integrado entre os diferentes componentes curriculares e os programas ofertados pela instituição,
como o programa Mais Aprendizagem, seu monitoramento constante acerca da aprendizagem, frequência e rotatividade de alunos pelo professor do programa, em consonância com o regente de sala de aula, também a sala de recursos multifuncionais, participação nos programas de aula especializada em treinamento esportivo, EduTech, Programa Aluno Monitor, bem como a utilização de recursos e plataformas de estudos disponíveis. Assim, o currículo escolar contempla uma educação processual, contextualizada, integrada e articulada a todos os aspectos do ser humano em sua formação contínua.